E fala galera, aqui é o Rio, bem-vindo de volta ao canal. Hoje a gente vai falar aqui sobre plano de estudos começando em maio. Então como que você faz para estudar começando nesse mês, faltando apenas 5 ou 6 meses até o vestibular? Resolvi fazer aqui uma coisa diferente, eu quero trazer para vocês, além disso daqui, eu quero mostrar para vocês como organizar os estudos das disciplinas durante as semanas. Então, cada semana eu deixei algumas sugestões sobre os assuntos para você estudar, quais são as partes e como você pode organizar isso, beleza? Eu acho que isso aqui pode ajudar você, tanto se você for começar agora, quanto para quem vai começar no começo do ano. Eu acho que esse tipo de organização mais micro vai ajudar você. Então, se você tiver interesse nisso, fica aí até o final desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, comentário, entra lá no Discord, onde tem a nossa rede social, né, a nossa rede de comunicação de estudantes, e você também pode querer fazer parte aí do Gabariteito no 2021, que é o meu curso de aprendizagem para vestibulandos, concurseiros, enfim, se você quiser aprender e estudar melhor, eu recomendo que você faça esse curso, porque eu te ensino todos os macetes sobre como entender melhor, como memorizar, como fazer exercícios por lá, beleza? Então vamos lá para o nosso plano de estudos, vídeo bem direto. Então, em 6 meses, como que a gente vai fazer a divisão? Muito parecido, na verdade igual praticamente, como a gente faria em abril, né? E por aí vai. A única diferença é que a gente vai diminuir o nosso tempo de estudo. Se você não baixou ainda o plano de estudos, eu recomendo que você faça isso antes de assistir esse vídeo, porque lá eu vou te explicar detalhadamente como e por que esse tipo de planejamento funciona, beleza? Então, aqui ó, só resumindo, a gente vai estudar 2 disciplinas do começo até o fim dentro de um mês. Então em maio, por exemplo, você vai estudar toda a matéria de matemática e geografia durante esse mês. Por que a gente vai fazer assim e por que a gente não vai ir misturando matemática, geografia, química, português, física, né, por aí vai, durante a semana, tá? Porque na verdade dá na mesma você estudar tudo ao mesmo tempo e estudar 2 matérias por vez. A quantidade de matéria não muda. A única diferença é a forma que a gente vai organizar as coisas. Eu e muitas pessoas, a gente acha mais fácil estudar uma matéria do começo até o fim, ao invés de ter que ficar mudando de uma disciplina para outra. Fica muito bagunçado ficar mudando de disciplina e é mais fácil você simplesmente focar em uma coisa só e tentar terminar aquilo e se livrar de matemática, se livrar de geografia, né? E quando você chegar no segundo mês, você vai ter 2 disciplinas a menos. Você vai sentir que você avançou na matéria nos seus estudos. Então, esse tipo de plano de estudos é o que eu desenvolvi para a galera, e se você quiser utilizar, né, você pode experimentar, e se você tiver dúvidas se isso funciona, que muita gente tem, você pode entrar na comunidade e perguntar para a galera que já está aplicando desde o começo do ano. Bom, então nós temos aqui 8 disciplinas, basicamente, né, excluindo redação e inglês, que são coisas que eu não incluo aqui, porque redação é um estudo à parte que você tem que fazer constantemente, não é uma coisa que você vai pegar para ficar estudando, né, igual as outras matérias. Então a gente tem 8 disciplinas em 4 meses. Isso faz com que a gente estude 2 disciplinas por mês, certo? De maio até agosto. Setembro é um mês bônus, então se faltar alguma coisa nesses outros meses anteriores, você pode estudar em setembro, nesse mês bônus. E outubro, último mês, a gente vai fazer simulados. Então você vai fazer simulados das provas antigas do vestibular que você for fazer, e você vai tentar, né, meio que revisar nesses simulados. Você vai ver o que você aprendeu, se você aprendeu direito, se faltou alguma coisa, e você vai estudar nesse mês aqui. Então você vai fazer um simulado, você vai revisar a matéria, vai fazer outro simulado, vai revisar a matéria, e você vai tentar aumentar a nota dos seus simulados. Quando eu digo simulados, na verdade, aqui o correto seria provas antigas, tá? Simulados, eles simulam, ok? Mas eles não são muito eficazes. É muito mais fácil você fazer a prova antiga do vestibular que você vai fazer. Então pega as provas anteriores do Enem, da FUVEST, do ITA, não sei o que você quer. Dentro desse cronograma a gente vai estudar o quê? 6 dias de estudo durante a semana e 1 dia de revisão, certo? Então assim, o dia de revisão é um dia mais tranquilo, que você não tem que aprender nada novo. Você só tem que rever o que você já viu. Então nesses 6 dias você vai estudar, você vai aprender coisas novas e meio que rever coisas da escola. Na verdade são 7 dias de revisão, né? Só que esses 6 dias aqui são uma revisão mais voltados para a aprendizagem, para aprofundamento. E esse 1 dia aqui é mais para você não se esquecer. Então nesse dia aqui você vai ver suas anotações, você vai fazer alguns exercícios. Se você quiser fazer uma prova, né, daquela matéria, você pode fazer, tá? E tudo isso em 4 horas por dia, que é o que eu recomendo. Por que 4 horas? Porque se você estudar muitas horas, você vai ficar cansado, você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso, por aí vai. Se você estudar menos, pode até ser, você pode começar com menos horas e ir aumentando, mas o ideal assim é umas 2 a 4 horas, tá?
Eu sei que a maioria das pessoas não consegue estudar em 2 horas, tudo isso daqui. Então acho que 4 horas é o ideal para começar agora em maio. Isso daqui sem escola. Se você estuda com a escola, como que você vai fazer? Se naquele dia da escola você teve matemática, geografia, história e química, naquele dia você vai estudar as matérias que você aprendeu na escola e o tempo que sobrar você vai estudar mais alguma outra coisa, né? Você vai meio que ou revisar as matérias que você já viu, ou você vai avançar a matéria indo para frente, tá? Então você vai tentar seguir o cronograma da sua escola já, o plano de estudos deles, beleza? Então esse aqui é o plano, de boas, 6 meses, também funciona para 5 meses. Eu falo isso daqui, mas mês que vem alguém vai pedir para fazer esse vídeo de 5 meses, eu vou fazer a mesma coisa. Enfim, não me culpem por fazer vídeo repetido, porque as pessoas pedem, as pessoas têm preguiça de ver. Próximo ponto que a gente vai falar agora, como que você vai dividir essas semanas? Então, o que eu recomendo? O que eu fiz aqui? Eu peguei as apostilas, por exemplo, da Poliedro, e lá tem frentes e tem capítulos. Eu peguei o índice desses livros, dessas apostilas, e eu dividi em partes. Então, por exemplo, em matemática, que eu não segui a apostila, porque eu já tenho em mente, o que eu estudaria? Primeira semana, foco em matemática básica. Vou aprender operações básicas, expressões, tudo que vai me dar base para o resto das matérias, né? Proporção, regra de 3, coisinhas tranquilas. Segunda semana, vou estudar mais equações e funções. Não? Então, função de segundo grau, função de primeiro grau, equação de segundo grau, semana 2, beleza? Tranquilão. Potência, raiz, todas as bases, bem álgebra, né? Semana 3, a gente vai estudar aqui geometria plana, espacial, trigonometria. Semana 4 a gente vai estudar o quê? As matérias mais difíceis. Então, combinação, logaritmo, funções avançadas, geometria avançada e por aí vai. Tá? Isso aqui não é para ser levado de cabo a rabo, né? Exatamente. Você terminou a semana, você tem que passar para o próximo. Não, isso aqui é só para você ter uma ideia de prazos. É bacana você fazer isso daqui porque da mesma forma que a gente fez esse plano de estudos geral, a gente vai fazer um plano de estudos micro. Então a gente vai planejar o mês. Assim como a gente planejou o ano, a gente vai começar a planejar o mês. Né? Então, dentro desse mês, o que eu quero estudar? O que eu quero alcançar? Quais são os meus prazos? Para eu ter noção do que eu tenho que fazer. Senão você fica muito perdido. Geografia, por exemplo. Eu não estudei geografia. Não sei direito. Então, eu peguei lá da apostila da Poliedro, eu peguei lá as frentes, os capítulos e eu tentei separar de uma forma lógica. Então, primeira semana, eu estudaria, sei lá, cartografia, relevo, minerais, né? Hidrografia, clima, biogeografia, ambiente. Então, 7 capítulos, 7 dias da semana, 6 dias da semana, tenta encaixar neles. Semana 2, meio natural e meio técnico, industrialização, energia, né? A parte agrária, agropecuária, por aí vai, e geografia política. Semana 3, espaço urbano, demografia, qualidade de vida, regiões brasileiras. Semana 4, tem uma parte falando lá de União Europeia, Américas, África, Oriente Médio. Então, eu pegaria para estudar um pouquinho dessa geografia do mundo, que é cairia menos no vestibular do que essas outras partes aqui. Né? Então, é isso aqui. Química. Mesma coisa. Semana 1. Química. Semana 1. Estados físicos. Então, sólido, gasoso, líquido. Átomos. O que é um átomo? O que é próton? O que é nêutron? Ligações, né? Covalentes, iônica, tudo mais. E aí um pouquinho de tabela periódica e elementos. Semana 2. Pegaria estequiometria, ácido base, oxirredução, né? Química inorgânica e por aí vai. Semana 3, pegaria gases, termoquímica, cinética, equilíbrio, radioatividade, eletroquímica, coisas que são mais, sei lá, diferentes dentro da química. Aqueles capítulos meio que perdidos, sabe? E semana 4 pegaria química orgânica. Eu até trocaria aqui, na verdade. Eu colocaria isso daqui na semana 4 e isso daqui na semana 3. Tá? Porque química orgânica é muito mais importante do que essa outra parte aqui. Eu diria que química orgânica é a parte mais importante de química. Então, eu colocaria aqui. Português, o que eu faria? Semana 1, linguagens, que é o que cai no Enem. A única coisa que cai no Enem é linguagem. Então, você consegue estudar em uma semana. E um pouco de gramática. Gramática envolve isso daqui, né? Morfologia, sintaxe, regência, pontuação, concordância. Então, 2 semanas para você estudar gramática aqui. Semana 3 e 4, estudaria literatura. Então, começa lá com trovadorismo, Camões, não sei o que lá. E vai para o romantismo, parnasianismo, literatura, né? Modernismo, por aí vai. Beleza? Só seguir o livro, né? Então, 2 semanas para gramática e 2 para literatura. Física. Primeira semana, eu pegaria parte de cinemática, mecânica, dinâmica, aquela parte mais de
plano inclinado, né? Aquele monte de coisa. Eu acho que essa parte aqui é um pouquinho difícil, matematicamente falando. Ótica, né? Ondas. Essa parte aqui é um pouquinho mais tranquila, né? Semana 2. Semana 3 eu pegaria a elétrica, que é a parte que eu não sei nada. Eu nunca consegui aprender isso daqui, eu também nunca tive vontade de estudar, porque isso aqui pra mim caiu no terceiro colegial. E o terceiro colegial eu estudei pro vestibular, então eu ignorei a parte da escola. Então é meio que irônico, mas eu não aprendi essa matéria no terceiro ano. Semestre 4, semana 4. Magnetismo, gravidade e por aí vai, né? Matérias mais que estão meio que dentro de cinemática, dinâmica e tudo mais, mas são um pouquinho separadas. História. Então, eu estudarei a primeira semana. História antiga, antiguidade, até uns 1500, né? Semana 2 teria História do Brasil. Então, de 1500 até 2000, aí, a História do Brasil toda. Semana 3, pegaria História do Mundo. Tanto faz a ordem disso daqui, né? Você pode pegar a História do Mundo aqui de 1500 mais, porque aí você vai fazer um paralelo da História do Brasil com a História do Mundo. Então é bacana você ter essas duas matérias mais ou menos aqui entendíveis, né? Você tem que fazer um ciclo de estudo aqui. Semana 4, pegaria para estudar América, Ásia, África, revoluções, coisa que cai muito na FUVEST, mas no Enem não cai muito, né? Então eu deixei na última semana aqui. Então, revoluções que acontecem no mundo, mudanças mais recentes, né? Essas coisas todas eu deixaria na semana 4, beleza? E biologia. Então, biologia, primeira parte, eu estudaria parte de células, né? Aquela parte toda mais, sei lá se eu estudaria células aqui, mas enfim. Uma das partes seria células, né? Estudo das células e os seus componentes e aquelas coisas micro, né? Eu não sei também, eu não manjo de biologia. Semana 2, eu pegaria evolução, ecologia, meio ambiente, que cai muito no Enem. Semana 3, eu pegaria classificação de seres vivos. Então, o que é protozoário, o que é animal, o que é não sei o que lá, reino, filo, né? Então, tudo daqui eu pegaria aqui para estudar, porque eu já vou ter uma noção melhor de células. Poderia estudar isso aqui por último também, né? Porque na outra semana eu estudaria o quê? Sistema respiratório, circulatório, imune, cardíaco, sei lá qual que é o nome de tudo isso daqui. Então, tem alguns capítulos no livro lá de biologia que falam sobre esses sistemas. Então, acho que é bacana você estudar, porque dependendo da classificação, eles vão ter alguns sistemas, alguns não vão ter outros sistemas e por aí vai. Né? Então, seria basicamente isso. Eu acho que é importante você fazer esse tipo de planejamento. E não adianta. E eu acho que ele é bem básico. Tipo, eu fiz isso daqui, essa organização foi tipo em 30 minutos. Eu peguei as apostilas, eu olhei o índice, passei para cá e eu fiz uma pré-organização. Não é para você seguir isso aqui de cabo a rabo, do tipo, o Rio falou que é para estudar isso daqui, eu só vou estudar isso daqui. Então eu só vou estudar sobre células na primeira semana. Não é para você fazer isso daqui, é uma sugestão. Foi o que eu peguei no livro, eu dei uma olhada e eu meio que intuí que vai ser mais ou menos isso. Isso é importante porque só para você se planejar, não é que você vai realmente estudar isso daqui dentro de uma semana, não. De novo, para você visualizar o que você tem que fazer, para você conseguir alocar energia e esforço, para você não procrastinar e para você se organizar melhor nos estudos, beleza? Então isso aqui é um passo importante, vou até compartilhar com a galera lá do Gabaritei também, que não sabe disso, e o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem contar comigo, podem deixar nos comentários aqui, vocês podem entrar lá no Discord para discutir com a galera que também está estudando, né? E é isso, galera. Gabaritei 2021, para quem quiser fazer parte. Um abraço e até a próxima.